de Vista. Discussões aprofundadas sobre temas de interesse para o Ceará, com debates, análises e a participação do público e de especialistas. Muito boa tarde, 1h, 1 minuto, 13 horas e 1 minuto. Boa tarde, tá no ar o Ponto de Vista, o melhor news no ar, aqui em multiplataforma, abraçando você que nos acompanha diariamente de 1 às 3 da tarde pela super tela da TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Você que tá me ouvindo aí na 90,7, a voz da nossa gente, Fortaleza FM, e no nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo, desejando a todos uma ótima tarde. Hoje é quarta-feira, 18 de junho de 2025. Aqui comigo, toda a nossa equipe já mobilizada. O Gilson Lima está aqui ao meu lado nos botões mágicos. Eu quero cumprimentar também os amigos lá no Master da TV Câmara Fortaleza, o grande Márcio Mazulo, o Marcelino Magalhães e o Emanuel Bernardo, que garantem essa qualidade de som e imagem digital no canal 7.2 TV Câmara Fortaleza. Estamos ao vivo em multiplataforma aqui no Ponto de Vista. Hoje é o dia 18 de junho, é o dia 169 do ano no calendário gregoriano. É o 169º dia do ano no calendário gregoriano e faltam 196 dias para terminar 2025. Hoje, dia 18 de junho, nesta quarta-feira bonita em Fortaleza, é o dia da imigração japonesa. Hoje é o dia do químico. Hoje também é o dia da gastronomia sustentável. E é o dia do orgulho autista. É uma data importante, 18 de junho é o dia do orgulho autista. E hoje também está soprando velhinha, está aniversariando um dos maiores músicos da história da música de todos os tempos. Nascido em Liverpool, no 18 de junho de 1942, está completando 83 anos. James Paul McCartney, que junto com John Lennon, eles criaram a maior banda de rock de todos os tempos, que ultrapassa gerações, a banda The Beatles. Grande Paul McCartney, completando hoje 83 anos ao grande Beatle, grande fazedor de sucesso, maravilhoso compositor, né? Muitas bênçãos, né? E muito sucesso, né? Ainda mais, né? Porque o Paul é sinônimo de sucesso e de qualidade musical. 1h, 4 minutos. Vamos começar o Ponto de Vista, como a gente faz todas as tardes, com a previsão do tempo para Fortaleza, região metropolitana, e quem traz a previsão todas as tardes é o meu amigo Paulo Lange. Boa tarde, Paulo Lange. Boa tarde, Renato Abreu. Quarta-feira como cara de sexta, porque amanhã é feriado, e já trago para você, ouvinte, telespectador do Ponto de Vista, as informações da previsão do tempo. Se liga. Nesse momento, os termômetros marcam 28 graus em Fortaleza, ventos a 23 km por hora e céu parcialmente ensolarado. Já adianto que amanhã as temperaturas na capital devem oscilar entre 25 e 29 graus e há possibilidade de chuva fraca ao longo do dia. Em Aquirás, na região metropolitana, 28 graus, céu parcialmente nublado, umidade do ar em 73% e chuva fraca em alguns pontos do município. Para amanhã, a previsão é de temperaturas entre 24 e 29 graus, com probabilidade de chuva pela manhã. Vou ficando por aqui, um ótimo feriado, tô de volta na próxima semana. Até lá! Valeu, grande Paulo Lange. Lembrou bem o Paulo, né? Hoje é uma quarta-feira com cara de sexta, amanhã feriado, amanhã é dia de Corpus Christi, é um feriado nacional católico que celebra a Eucaristia. Amanhã é dia de Corpus Christi, né? Existem muitas procissões marcadas e missas alusivas à data de Corpus Christi para os católicos nas paróquias de Fortaleza e do estado do Ceará. Aliás, no Brasil todo é um feriado nacional. 1h, 6 minutos. Desejando a você uma ótima tarde. Prefeitura de Fortaleza, vamos começar com as notícias do nosso ponto de vista. E uma boa notícia: a Prefeitura de Fortaleza lançou novidades sobre a emissão do passe livre da criança. Benefício que antes só contemplava crianças acima de 2 anos,
foi estendido e agora abrange crianças de 0 a 7 anos. Como detalhe agora para a gente aqui no Ponto de Vista, o presidente da Etufó, George Dantas. Vamos ouvi-lo. A grande novidade é que as crianças de 0 a 2 anos também vão ter esse benefício, né? Esse benefício ele visa trazer dignidade às crianças de 0 a 7 anos no embarque ao transporte coletivo. Então, aquelas crianças que historicamente embarcavam no transporte coletivo, tendo que pular a catraca ou muitas vezes passar por debaixo dela, elas agora vão ter um cartão de identificação. Esse passe livre da criança muitas vezes vai ser o primeiro documento com foto dessas crianças e elas vão entrar com dignidade, assim como todos os outros usuários do transporte coletivo. Vão ter biometria facial, vão encostar o seu cartão lá no validador e vão embarcar no transporte coletivo de Fortaleza. Obrigado, Jorge, pelas informações. São mais de 55 mil crianças que serão beneficiadas. Vão receber um cartão com novo layout, que será pessoal e intransferível. O documento pode ser solicitado nos pontos descentralizados de atendimento da Etufó, em 7 locais espalhados por Fortaleza. Presta atenção, hein? Nos locais dos VaptVups e nos locais de atendimento da Etufó. Os pais e responsáveis também podem solicitar o passe livre da criança na própria creche, sem a necessidade de se deslocar para outros locais. O Jorge Dantas volta ao Ponto de Vista e dá mais detalhes. A gente vai estar visitando todas as escolas, estamos entregando em um calendário. A equipe da Etufó vai estar em todos os centros de educação infantil de Fortaleza, fazendo o atendimento para poder facilitar a vida das famílias, a família dos pais, na logística dessas crianças que estudam na rede pública municipal. Os alunos que não fazem parte da rede pública municipal, eles podem procurar os 8 postos de atendimento da Etufó espalhados em Fortaleza e levando a mesma documentação, né, que é a certidão de nascimento e o CPF da criança, o documento de identificação do responsável, o comprovante de endereço e realizando a biometria que ele pode fazer nos postos de atendimento da Etufó. Essas crianças que não fazem parte da rede pública municipal, elas podem ter acesso ao passe livre da criança. Ponto de Vista. 1h08. Expectativa é ampliar a quantidade de crianças atendidas, alcançando todas aquelas que se enquadram na faixa etária do benefício, agora de 0 a 7 anos, promovendo acesso gratuito ao transporte público e garantindo também mobilidade da população. Muito legal. Tá aí, parabéns aí à Etufó, a prefeitura, pela passe livre agora, contemplando crianças a partir de 0 a 7 anos nas creches. 1h09. E por falar na Prefeitura de Fortaleza, a Prefeitura segue empenhada em ampliar a cobertura vacinal da população. Com ações descentralizadas, a oferta de imunizantes já foi realizada em shoppings, no centro de eventos, com o sistema drive-thru, e agora chega aos terminais de ônibus de Fortaleza. A iniciativa já passou pelo equipamento de Messejana e hoje esteve no Siqueira. A coordenadora de imunização da Prefeitura, Vanessa Soldatelli, vai falar agora pra gente. Ela disse que a ideia é facilitar o acesso à vacina. Fala, Vanessa. Mais uma das estratégias, né? Além da vacinação aqui no terminal, a gente também está vacinando nos órgãos públicos, em escolas, em vários locais que estão solicitando a vacinação. A gente está levando a vacinação porque a adesão está muito baixa para a campanha de vacinação, principalmente contra a influenza, e as pessoas precisam estar vacinadas porque o vírus continua circulando e a gente ainda está tendo notificação de síndromes respiratórias graves. A vacina contra a influenza, ela protege. São 3 tipos de vírus, né? 2 da influenza A, 1 da influenza B, que provocam doenças graves, como as pneumonias, as meningites meningocócicas. Então, a gente precisa proteger a nossa população, principalmente crianças, pessoas com 60 anos e mais, pessoas com comorbidade, elas são muito suscetíveis, as gestantes, as mulheres que tiveram bebê. Então, são os grupos prioritários para a campanha que não estão procurando a vacina no posto. A gente está levando para a vacina ficar mais acessível e mais perto dessa população. 1h11, 1h11, agradecendo a Vanessa Soldatelli pelas informações. E um detalhe ainda, neste mês de junho serão contemplados os terminais de Parangaba, Conjunto Ceará, Antônio Bezerra, Lagoa e Papicu, que também vão receber ações para vacinação
da população da cidade. 1h11, Ministério Público do Ceará realizou processo de capacitação denominado Noções de Direito de Família e Mediação Comunitária. Iniciativa teve como público-alvo mediadores comunitários. A reportagem chega agora para a gente com Leonardo Pedreira. A capacitação Noções de Direito de Família e Mediação Comunitária, disponibilizada pelo Ministério Público do Ceará, foi realizada em formato híbrido e aconteceu no auditório da Escola Superior em Fortaleza. Trata-se de uma formação voltada para os mediadores comunitários que atuam no programa Núcleos de Mediação Comunitária. A ideia foi apresentar e aperfeiçoar as noções de direito da família, considerando a maior frequência de conflitos familiares nos núcleos de mediação, como explica o promotor de justiça Saulo Moreira Neto. A capacitação busca apresentar aos mediadores comunitários do Pronumec noções de direito de família e terá como temas principais alienação parental, pensão alimentícia gravídica, curatela, dentre outros. Considerando a maior frequência de conflitos familiares nos núcleos de mediação, a capacitação terá por destinação final a própria sociedade, a fim de dar uma maior excelência na abordagem do tema e no atendimento à população em geral. A ação, como facilitadora, a Procuradora de Justiça do MP do Ceará, a doutora Idelária Linhares, e como mediadora, a Promotora de Justiça e gerente de projetos do Pronumec, doutora Ana Cláudia Uchoa. Leonardo Pedreira, da Fortaleza FM. Ponto de vista. 1h13, 1h13, aqui, Ponto de Vista, abraçando você que nos acompanha em multiplataforma. Uma matéria aqui importante da Fernanda Barrocas, veja bem, chamadas fantasmas chegam a 10 bilhões por mês no Brasil e podem estar relacionadas a golpes. Muito cuidado, né? Todo cuidado é pouco, vamos entender por quê na reportagem da Fernanda Barrocas. Você já recebeu uma ligação e na hora de atender ninguém do outro lado da linha falou? Pois saiba que isso tem nome. São as chamadas ligações fantasmas, disparadas 10 bilhões de vezes por mês aqui no país, geradas por meio de robôs e usadas por empresas de telemarketing para validar números ativos ou por golpistas. Elas incomodam e representam riscos aos cidadãos, como reforça Leonardo Castro, especialista em cibersegurança. Esses golpes, eles buscam sim roubar informações. É possível através do sistema de que você digitando algum número, ou mesmo se for uma ligação por voz, você é induzido a passar informações que os criminosos podem utilizar de maneira a acessar, inclusive, contas bancárias, ou induzir você a fazer doações ou depósitos e transferências. Entre os riscos estão as tentativas de phishing, uma forma de crime cibernético para roubar informações pessoais, a falsificação de número, coleta de dados, aumento de spams e, em alguns casos, até instalação de vírus nos aparelhos. A recomendação é evitar atender ou retornar ligações de números desconhecidos, nunca compartilhar informações e denunciar ao PROCON, Secretaria Nacional do Consumidor ou Anatel. Segundo Camila Leite, coordenadora de Direitos Digitais do Instituto de Defesa do Consumidor, existem ainda aplicativos de bloqueio de chamadas que sinalizam quando a ligação é suspeita. Isso depende da pessoa ter um smartphone que tem esse tipo de tecnologia. Então, algumas pessoas não têm acesso a isso. Atualmente, a regra é distorcida. O pressuposto é que a pessoa aceitou receber esse tipo de chamada. Afinal, a gente recebe massivamente. Sendo que essa não deveria ser a regra. A regra deveria ser receber chamada somente se autorizado. Há ainda um sistema desenvolvido pela Anatel chamado Origem Verificada, que pretende aumentar a segurança nas ligações. Ele identifica quem está ligando e, em alguns casos, até o motivo da chamada. O serviço é gratuito e não requer nenhuma instalação, mas nem todos os aparelhos são compatíveis. Fernanda Barrocas, da Fortaleza FM. Obrigado, Fernanda. Realmente tem esse aparelho aí que quando você recebe essa ligação, aí aparece lá, chamada suspeita. Você apenas
não atende, né? Não caia nesses golpes. 1h16. Valeu, Fernanda, pela informação. Câmara Municipal de Fortaleza aprovou o projeto de lei ordinária do Poder Executivo que dispõe sobre a criação do programa de financiamento de cursos de pós-graduação estrito sensu, ou seja, mestrado e doutorado para servidores da Secretaria de Educação de Fortaleza. O objetivo é ampliar o número de vagas. Líder do governo aqui na Câmara, vereador Bruno Mesquita, destaca a importância da iniciativa. Ele fala agora para a gente do ponto de vista. Hoje nós demos entrada, o governo deu entrada na mensagem que traz a ampliação do programa de financiamento de cursos pós-graduação, chique-certos, mestrado e doutorado para os servidores da Secretaria Municipal de Educação. Nós estamos expandindo o número de vagas, de 700 vagas de mestrado e doutorado para 1.400 vagas. Isso traz um retorno de gasto para a Prefeitura de 32.160.000, que são voltados para a gente valorizar e qualificar os profissionais de educação no nosso corpo técnico da Prefeitura de Fortaleza. Está um impacto direto na qualidade da educação. A educação fica melhor com os mestres e com os doutores tendo ainda mais ênfase, uma maior parte para poder estudar e se formar. E a gente também aumenta a relação e as parcerias com instituições públicas, ocasionando assim pesquisas de maior qualidade e assim a gente possa capacitar mais nossos mestres, professores, que eles possam levar uma educação de mais qualidade aos alunos de Fortaleza e os professores vão poder se capacitar mais e melhorar a educação cada vez mais da nossa cidade. Obrigado, vereador Bruno Mesquita, pelas informações prestadas aqui ao Ponto de Vista. 1h18, Câmara Municipal de Fortaleza celebrou o Dia Mundial do Surf. Foi durante sessão solene. A reportagem é do Leonardo Pedreira. Você sabia que anualmente é celebrado o Dia Internacional do Surf? Pois é, a data é comemorada sempre no terceiro sábado de junho, este ano caindo no dia 21. É um dia para celebrar o esporte, o estilo de vida e a importância da preservação dos oceanos. Esse dia de celebração foi criado por uma fundação americana em 2005 para coincidir com o solstício de verão no hemisfério norte. Todo ano é escolhido um tema. O de 2025 é O Oceano Precisa de Mais Amigos, enfatizando o papel crucial do oceano na saúde e sobrevivência do planeta. Como forma de entrar nessa onda, termo que os surfistas gostam de usar, a Câmara Municipal de Fortaleza realizou uma sessão solene alusiva a esse dia. A iniciativa foi do vereador Gabriel Aguiar, do PSOL. É de máxima importância, né? Fortaleza é uma cidade quase conhecida como capital do surf, né? Aqui nas comunidades litorâneas, desde a Vila Velha, Barra do Ceará, até a Sabiaguaba e a Abreulândia, a gente tem as crianças já com 5, 6, 7 anos caindo na água, subindo numa prancha e aprendendo a surfar, algumas delas se tornando grandes atletas de nível mundial. E o surf, além do esporte, ele é também uma ferramenta de transformação social. Aqui são incontáveis os projetos de surf que tiram as crianças, os jovens, né, até os adultos também, às vezes do ostracismo e colocam numa atividade ativa que faz bem para o corpo, faz bem para a mente, direciona a galera para caminhos de integração social e melhora, a partir do exemplo, a vida da comunidade inteira. E especialmente aqui também o surfista ou a surfista, por ficar muito tempo na água, acabam se tornando guardiões e guardiãs do ecossistema marinho e lideram ONGs, movimentos sociais de preservação do oceano e cuidado com a limpeza das nossas praias. Então, por essas e outras, que vários surfistas hoje à Câmara Municipal para celebrar o dia deles. Leonardo Pedreira, da Fortaleza FM. 1h20, 1h20. A adição de produtos em carnes é permitida no Brasil, você sabia? Mais informações, essas informações, elas devem estar, essas informações, muito claras para os consumidores. Não se pode vender gato por lebre. A reportagem é da Fernanda Barrocas. A adição de água e outras substâncias em carnes para conservá-las é permitida aqui no Brasil pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. No entanto, essa prática deve seguir regulamentos técnicos estabelecidos tanto pelo Ministério quanto pela Anvisa.
Segundo Marise Polônio, especialista no processamento e reformulação de produtos cárneos, não há um percentual de água definido, mas ele deve ser informado na embalagem. Não existe uma normativa para definir o teor de umidade em cortes cárneos temperados. O que acontece é que deve existir um equilíbrio entre a proteína e o teor de umidade. E é esse princípio utilizado para estabelecer os padrões de identidade e qualidade de produtos processados. Ou seja, eles têm um teor mínimo de proteína e se esse teor de proteína for inferior ao estabelecido, a empresa é autuada. O Manual de Procedimentos de Inspeção e Fiscalização de Carnes e Produtos Cárneos determina que a empresa deve registrar os métodos de amaciamento da carne usados no frigorífico, justificar e comprovar que a solução adicionada cumpre com a finalidade proposta. Para o farmacêutico Marcos Roberto Pereira, essas informações são fundamentais. Como é permitido fazer isso, eu acho que essa informação ela tem que vir muito bem clara na embalagem. Eu geralmente leio as embalagens dos produtos que eu estou comprando pela primeira vez, para saber o que ele tem, vitaminas, informações gerais, né, do produto. Mas se for um produto que eu já compro, eu não tenho o hábito de ler. Eu não fico confirmando se ele realmente é aquele produto. Então, se for um produto que eu já compro, eles mudam alguma coisa na composição dele, é uma mudança como essa, de colocar 15% a mais de algum produto, que não é o produto que eu estou comprando, por exemplo, uma carne. Aí 15% daquela carne ali é água. Fernanda Barrocas, da Fortaleza FM. Obrigado, Fernanda. 1h23, agora chega ele. Aliás, a rodada do Mundial de Clubes já começou. O Manchester City, com 2 minutos, já fez 1-0 em cima de um time lá da Arábia. Hoje estreia ainda o Real Madrid e a Internazionale. Ontem o Fluminense empatou em 0-0 com o Borussia Dortmund. As informações, aliás, tem uma história aí, o Kilmer vai contar. Que história é essa? Que o técnico do Japão é polonês. E aí ele precisa de um tradutor para falar com os jogadores, passar orientação, porque ele não fala japonês. E o tradutor estava desvirtuando as orientações do treinador. Resultado, o tradutor foi demitido. Já pensou o negócio dele? O cara estava conspirando contra o treinador. E o cara passava uma informação e aí o tradutor passava outra para o jogador. Já pensou? E como ele não fala japonês, ele não entendia o que o tradutor estava passando. Se era fidedigno. Que lambança, hein? Alô, Kilmer de Campos. Boa tarde, Kilmer. Grande Renato, um abraço, boa tarde aos ouvintes da Rádio Fortaleza 90.7, da TV Fortaleza, canal 7.2. E hoje tem rodada na Liga dos Clubes Campeões. Então, vamos aos jogos. Hoje, a bola está rolando agora, né, para Manchester City e o Wydad de Casablanca. Aliás, esse time do Manchester, que é treinado pelo Pep Guardiola, este ano não ganhou nada. Foi 3º lugar no campeonato inglês, perdeu a Copa da Inglaterra para o Crystal Palace e foi desclassificado na Champions pelo Real Madrid. Ou seja, o time do Pep Guardiola está tentando salvar o ano e joga contra o Wydad de Casablanca. Está jogando agora. Logo mais, no outro jogo de hoje, do Mundial de Clubes, o Real Madrid joga contra o Al Hilal. Este jogo começa às 4 da tarde. Será a nova era, a estreia de Xavi Alonso, no lugar do Carlo Ancelotti, que veio para o Brasil treinar a seleção brasileira. O Real Madrid do Vini Júnior, do Jude Bellingham e do Mbappé. Aliás, o Mbappé amanheceu febril e não sabe se joga hoje contra o Al Hilal, onde treinava Jesus, o Jorge Jesus, que agora o novo treinador é o italiano Simone Inzaghi, que era treinador da Internazionale de Milão. O Al Hilal manteve 2 bons jogadores, o Mitrovic e o Milinkovic-Savic. O jogo de hoje acontece às 4 da tarde. Às 19 horas tem Pachuca, o Pachuca do México. Lembra do Pachuca? Foi o Pachuca que no final do ano passado eliminou o Botafogo no Mundial de Clubes. Lembra? Pois é. E o Pachuca contratou o John Kennedy, aquele atacante que era do Fluminense, e o atacante da seleção venezuelana, o Rondon.
o atacante Rondon. É o jogo das 19 horas, Pachuca do México e RB Salzburg da Áustria. Fechando a rodada, o Al Ain dos Emirados Árabes joga contra a Juventus de Turim, La Vecchia Senhora, a partir das 10 horas da noite. Deixa eu passar uma outra informação importante. O Fenerbahçe, que é o grande rival do Galatasaray no futebol turco, disse, através do jornal Fanatic, lá da Turquia, que tem interesse em levar Neymar para o futebol turco. Foi um pedido do José Mourinho, que hoje é treinador do Fenerbahçe. Aliás, o José Mourinho quer 2 atacantes, 2 jogadores. Um é o Neymar e o outro é o coreano Min Son, que joga no Tottenham Hotspur. Aliás, bom jogador. Sabe quem é que está faturando uma grana preta, o Renato Abreu? Sim. Uma boa grana no Mundial de Clubes? Quem é? Um barbeiro. Barbeiro? Um barbeiro brasileiro chamado Diego Henrique. Ele já corta o cabelo da moçada no Palmeiras, foi indicado, viajou para os Estados Unidos com tudo pago e lá ele vai cortar o cabelo dos jogadores do Fluminense, do Flamengo, da Juventus e do Manchester City, além do Palmeiras também. Você sabe que todo jogador de futebol hoje, como a mídia foca muito a cabeça dos atletas, todo mundo com aquele penteado bonito, com a tesoura em dia. O Diego Henrique, durante o Mundial, fez um pacote e vai ganhar em torno de R$45 mil para cortar cabelo. Pois é, eu deveria ter aprendido a cortar cabelo, né? Numa dessa eu estava lá nos Estados Unidos cortando o cabelo da moçada. Quartas de final, Campeonato Brasileiro Feminino A2, o Fortaleza, que eliminou o Itacoatiara do Amazonas, agora enfrenta o Minas Brasília. Nos outros jogos, Atlético Mineiro e Vitória, Ação e Santos, Misto e Botafogo. Aqui é a segunda divisão do Campeonato Brasileiro Feminino, quartas de final. Para eu finalizar, Dylan Borreiro, do Fortaleza, pode ir embora, indo para o América de Cali ou Atlético Nacional Medellín da Colômbia. Caleb quer ir embora. Pedro Augusto já foi, assinou com o Sport. Felipe Jonathan está indo embora para o Mirassol. E Lucas Sacha, o atleta do Paraná, queria o atleta, mas o Fortaleza disse não. O Lucas Sacha fica. E uma última informação, essa é aterrorizante e engraçada. Não sei se você viu ontem o jogo entre River Plate e o Urawa Reds do Japão. Esse jogo terminou 3-1 para o time argentino, o River Plate venceu, só que o técnico do Urawa é um polonês. E a maioria dos jogadores do Urawa, claro, são japoneses. Aí você já viu, né, a mistureba, polonês, japonês, e ele precisa de um tradutor. Descobriram ontem que o tradutor não gosta do treinador do Urawa Reds. E o técnico polonês do Urawa chamava o jogador, o tradutor tinha que estar ali pertinho, e o cara o tradutor ouvia em polonês e traduzia para o japonês, para o jogador entender. Só que descobriram que o tradutor não dizia nada que o técnico repassava. Às vezes o técnico dizia, entra, fecha pela esquerda, bloco baixo, faz isso, faz aquilo. O tradutor, na hora de passar para o jogador, o técnico não entende japonês, dizia, olha, não sabe de nada, não vai no bloco baixo, não fecha para a esquerda, fecha pela direita, faz isso, faz aquilo. Ou seja, desfazia o que o treinador estava dizendo. Uma confusão generalizada entre o treinador polonês Maciej Skorza, treinador polonês do Urawa, e o tradutor. Outra ira, viu, esse treinador? Ouvia em polonês e passava em japonês. Emprego, né? Tudo diferente para os próprios jogadores. Renato, essa é boa, né? Essa é boa. Aquele abraço, Kilmer de Campos, ponto de vista. Ei, você tem um inimigo dentro do grupo, triste. Agora perdeu o emprego, é bem feito. 1h30, intervalo rápido, ponto de vista, volta já. Ponto de vista. Discussões aprofundadas sobre temas de interesse para o Ceará. Voto, urna eletrônica. Todo mundo tem opinião. Mas será que o pessoal sabe mesmo como tudo isso funciona? Hoje eu vim aqui para as ruas para fazer um quiz da Justiça Eleitoral com a galera. Quem será que vai acertar? Ou quem será que vai errar? Bora descobrir agora.
permitido levar cola eleitoral pra cabine de votação? Sim. Sim. Tem certeza? Tenho. Absoluta. Sim. Você tá certa, bate aí. Tem alguma justificativa pra sua resposta? Porque pelo que eu me lembro, eu já levei uma vez. Você está corretíssimo, bate aí. Você tá nervoso? Não. A pergunta é: a propaganda partidária pode ser usada para pedir votos? Sim ou não? Sim. Eu acredito que sim. Certeza? Sim. A resposta é não, Antônio. Não, Antônio. Não. A resposta é não, Raimunda. A propaganda eleitoral, que é aquela que aparece os candidatos, ela você pode pedir voto. Na propaganda partidária é para divulgar o partido, quais são as ideias ali do partido, os projetos que o partido quer fazer. Está ansiosa para a pergunta? Muito. Então vamos lá. O sistema eletrônico de votação permite recontagem de votos? Sim ou não? Não, porque ele é certeiro. A resposta é sim. E eu vou inclusive pedir para você ler o que tá escrito aqui, ó, em negrito. Pelo registro digital do voto, uma espécie de tabela digital que armazena todos os votos digitados na urna, partidos políticos e coligações podem pedir a recontagem a qualquer momento. Gostou? Amei. Agora está por dentro. Sim. Você está nervoso? Um pouco nervoso. Você está nervosa? Sim. Vou lançar a pergunta, mas é muito simples. Posso tirar passaporte ou tomar posse em cargo público se o meu título de eleitor estiver cancelado? Não pode. Não. Você tá certa, bate aí. Você não está confundindo, você está corretíssimo, bate aí. Ó, sim ou não? Eu posso pagar a minha multa eleitoral com Pix? Eita, eu acho que pode. Sim. Tem certeza, Matheus? Tenho certeza. Resposta final. Sim. Você é um cara sábio e acertou. Você pode pagar com Pix, com boleto, com cartão de crédito. Muitas opções, né? Bastante. Tem como a galera deixar de pagar, né? Jamais. Aproveita pro pessoal que não votou, tá com multa aí, tem que pagar. Deixa um recado pra essa galera. Gente, sempre votem, sempre tenham o seu título de eleitor em dia. Mais um quiz da Justiça Eleitoral gravado. Curte o vídeo? Curte, compartilha, manda pra galera. E em breve, parte 3. Mais do Legislativo Esporte, Rádio Fortaleza conectando música e informação. Ponto de vista. Discussões aprofundadas sobre temas de interesse para o Ceará, com debates, análises e a participação do público e de especialistas. 1h35 de volta aqui o Ponto de Vista, o melhor news no ar, ao vivo, em multiplataforma, para você que está aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, na 90,7 do nosso canal no YouTube. A partir de agora a gente vai conhecer o Bom Jardim em Ação. Eu estou aqui com 2 convidados especiais que vão nos falar dessa ideia original lá do grande Bom Jardim, certo? O Bom Jardim em Ação é um coletivo socioambiental da periferia de Fortaleza que transforma a realidade do grande Bom Jardim com práticas de bioconstrução, educação popular, inteligência artificial. Olha que legal. Lá do Bom Jardim. Eu estou aqui recebendo, agradeço a presença deles, a Carla Naira
que é coordenadora de ações comunitárias do Coletivo Bom Jardim, ela é produtora cultural. E o Brendo Rodrigues, não é Breno, é Brendo Rodrigues, que ele faz a comunicação digital do coletivo, ele busca financiamento para as ações, ele trabalha também no apoio, na articulação das iniciativas comunitárias. Sejam muito bem-vindos, Brendo, seja muito bem-vinda, Carla, Naira. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Gratidão, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Legal. Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, aí vocês dividem a resposta. Como surgiu o coletivo Bom Jardim em Ação? O Bom Jardim em Ação, ele nasceu através de uma pesquisa, juntamente com o Lera, da Unifor, e nasceu a partir da escuta, né? Vocês fizeram uma pesquisa? Fizeram uma pesquisa. Laboratório de Estudos da Relação Humano-Ambiental. Tá. Ele é um grupo... Lá na Unifor. Lá da Unifor, tá. Da pós-graduação da Unifor. Foram fazer uma pesquisa no Bom Jardim. Sim. E aí encontraram a comunidade, a Carla como liderança, e a partir daí... A partir daí a gente fez alguns encontros, né? E escutou a comunidade, o que a comunidade queria fazer, né? E depois da pesquisa a gente foi feita uma ação, né? Então a gente fez uma ação de revitalização. Um local que era um ponto de lixo virou um ponto de lazer, virou um ponto de convivência, né? A gente conseguiu fazer uma horta comunitária, a gente conseguiu fazer bancos. A própria comunidade transformando a realidade. Transformou o que chamam de lixo, né? Os resíduos sólidos ali em parquinho, em brinquedos, em móveis, em estrutura para horta. Que legal, hein? Como ressignificou o lixo. Como nós somos criativos, né? Basta... E como muitas vezes, né, a solução está ali presente no próprio território, né? Exatamente. Isso é o que deu força para a comunidade enxergar que é capaz, sim, de fazer algo. E foi aí que surgiu o Bom Jardim Ação, porque veio dessa continuidade, né? As professoras falavam muito para a gente que aquela pesquisa era uma semente e que a gente precisava regar. Então, nós, enquanto comunidade... Isso foi quando? Foi em 2020. 2020. Tá bem verdinho, mas já robustecido, né? Sim. São 2 anos, aliás, 5 anos de ação. Mas em 2022 que está finalizada, né? Ali a estrutura, porque a pesquisa ela demanda pessoas, tempo. Eu preciso só pontuar que a gente hoje é Bom Jardim em Ação, mas aqui a gente está correndo para o cartório, que a gente está deixando de ser um coletivo e se tornando uma associação, né? A gente surge como Pantanal em Ação, porque é o Pantanal do Bom Jardim, no nosso CNPJ. E vocês estão transformando esse coletivo em ação numa associação. Exatamente. A Associação Pantanal do Bom Jardim em Ação e o nome fantasia Bom Jardim em Ação. Porque antes a gente era reconhecido como Pantanal em Ação. E aí essa associação ela vai ter personalidade jurídica. Perfeitamente. Exatamente para poder captar mais recursos. Mais recursos, é isso? Porque hoje a gente já capta recursos, mas a gente percebeu que era uma necessidade, né? Ter o CNPJ para conseguir doações mais rapidamente, de valores maiores. E todos os integrantes do coletivo que vai ser essa associação são moradores lá? A maioria. A maioria. Isso, é porque assim, quando nasceu com todos os moradores de lá, do Pantanal, porque o Pantanal é uma comunidade do Grande Bom Jardim, né? Isso. Bom Jardim. E aí quando a gente começa a expandir... O Grande Bom Jardim é imenso, né? Isso, o Grande Bom Jardim, na verdade, são 5 bairros, 5 bairros, né? E o Bom Jardim é um deles, que é onde é localizada a comunidade do Pantanal. Então, quando surgiu, todos os integrantes eram da comunidade, mas quando começou a expansão, começou outras pessoas a se interessarem, a contribuir na iniciativa. Entendi. Fala, Breno. A gente chegou a fazer ações no Alto da Balança recentemente, em outras comunidades, a gente já participou. O Alto da Balança é ali, né? Perto do aeroporto. Isso. Né? Então a gente viu a necessidade de botar o nome Bom Jardim em Ação para levar isso, né? De levar o nome oficialmente do CNPJ do Pantanal pela nossa raiz, pela nossa herança, mas difundir o nome Bom Jardim em Ação porque nosso objetivo é expandir fronteiras, né? Com o CNPJ agora a gente quer fazer ações em mais periferias, Brasil adentro, na verdade. Periferias do Brasil adentro. Construir novos movimentos nessas... Porque os problemas são semelhantes, né? São semelhantes e a gente busca... O nome em ação não é à toa, né? A gente busca realizar, de fato, construir coisas que trazem soluções para saneamento, coisas que trazem soluções para alagamentos, inundações, soluções usando a própria natureza. Abrir canais com poder público, né? Para discutir políticas públicas. Exatamente. A gente estava numa reunião com o IPLAN, né? Recentemente, justamente para... que se priorize, né, o saneamento nessa região que legal, que é triste, né? Assim, a própria comunidade se mobilizando.
Antigamente a comunidade era desmobilizada e era preciso ter um instalo do poder público. Hoje, isso é muito legal, esse movimento de vocês é de pura cidadania, a comunidade se mobiliza, a comunidade é que vive os problemas, a comunidade é que sabe suas demandas e o poder público vem ao encontro delas, é assim? Exatamente, e o Bom Jardim ele é referência nessa parte de movimento social, né? Assim, a gente tem a Rede Delis, né? Que atua há muitos anos, né? Dentro do bairro e o Bom Jardim em Ação está dentro da Rede Delis também a partir dessa experiência, né? Porque a gente respeita muito o nosso passado, né? Então, ver as pessoas que estão como referência a isso há muito tempo e a partir disso também inovar em algumas situações, né? Inovar e trazer a escuta e a realização da própria comunidade. Muito legal. Eu estou com a Carla Naira e com o Brendo Rodrigues. E ele já nasceu como movimento socioambiental, Brendo? Ele é tão misturado, mas aconteceu assim, misturado? Ele é tão misturado porque a gente tenta trazer música, tenta trazer cultura, não dá para separar o ser humano só em... Sim. Aí quer dizer que também, claro, tem a imersão na arte, né? Sim. Por mais que a gente esteja fazendo um evento, por exemplo, de bioconstrução, né? Construindo uma casa, usando o barro que tem ali naquele ambiente, o capim que foi capinado na rua, é interessante ter um movimento artístico naquele movimento, a música, é da natureza humana, né? Sim. Então, quando a gente construiu a casa com bioconstrução ano passado, naturalmente as pessoas passavam a cantar, a se divertir, a interagir entre elas de uma forma cultural também. Então, por mais que a nossa raiz seja socioambiental, ela também é cultural, ela é de livre expressão. Legal. A Carla Naira, que está aqui comigo, ela coordena ações comunitárias do Coletivo Bom Jardim e ela também é produtora cultural, ela é facilitadora. E o Brendo, queria chamar essa atenção, é responsável pela comunicação digital, quer dizer, vocês já nascem antenados. Já. Quer dizer, toda a comunicação digital é coordenada por você, Brendo? Isso, eu sou especialista em inteligências artificiais. Legal. Então a gente tem um grupo de apoiadores, eu não consigo nem citar todos, mas eu tenho que agradecer. A Rede Delícia já foi citada, o Instituto Terra dos Ombros, que apoiou a nossa vinda para cá, com voucher de Uber, por exemplo, ele sempre apoia. A gente tem que agradecer a Barraca da Amizade, muitas vezes disponibilizou o carro para transporte, inclusive ajudou a fazer o estatuto. E meu trabalho é pedir para a inteligência artificial captar o conhecimento dessas pessoas e fazer que o nosso caminho seja um pouco menos esburacado, né? Não seja tão Rua do Bom Jardim, seja mais Rua do Meireles, para a gente chegar mais rápido nos locais. Então, hoje a gente escreve projetos usando inteligência artificial, os materiais divulgados todos têm inteligência artificial de alguma forma, nas imagens ou nos textos. Então é isso, é chegar mais rápido, né? Então, usando a tecnologia para... Como é que as pessoas seguem lá, quais são os endereços de vocês, Brendo? @Bom Jardim em Ação, a principal rede do Instagram, né? Instagram. E aí você vai ter acesso ao site. E você coordena site. Todos esses vídeos, toda essa comunicação visual que aparece lá. O Instagram está um pouquinho paradinho porque a gente estava colocando energia no site. Então, se você acessa o Bom Jardim em Ação, clique no link na bio que você vai chegar no site e você vai ter informações sobre todas as ações realizadas, sobre todos os nossos parceiros. E aí você vai ter um detalhamento maior de como é que a gente combate o racismo ambiental, né? Nossa pauta principal é combater o racismo ambiental. Define aí o racismo, explica para o nosso público. Vai com a Carla. Carla, vai. Carla, porque é bom, porque nós estamos falando aqui multiplataforma para milhares de pessoas que estão te vendo aí, na TV Câmara Fortaleza, que estão nos ouvindo, estão no nosso canal no YouTube. E é bom a gente ser didático. Sim. Define, Carla, explica essa questão do racismo ambiental. Eu gosto de explicar o racismo ambiental, você... Num local que não tem saneamento básico, um local que não tem acesso a lazer, a cultura, um local que quando chove, alguma coisa muda na sua rua, na sua casa, na sua vida? Se sim, a resposta for sim, você sofre racismo ambiental. Legal. Esse acho que é o As periferias são vítimas, né? Totalmente. Pela falta de estrutura, pela falta de saneamento, etc. Historicamente abandonadas, é assim? Exatamente. As periferias, as comunidades tradicionais, os povos indígenas, os quilombolas, né? Toda essa população que muitas vezes não é vista pelo poder público. O transporte é adequado, o transporte é muito mais difícil muitas vezes. O saneamento é o mais óbvio, né? Porque a gente vê, e aí quando impacta no saneamento, impacta no trabalho dos pais, porque muitas vezes impacta na saúde, o filho fica doente, o pai ou a mãe, geralmente a mãe, né? Até pelo machismo estrutural, fica com o filho,
então geram dificuldade financeira para a família. Então são muitas camadas que fazem isso se tornar racismo ambiental e que impacta a periferia de uma forma muito brutal. Mas hoje qual seria a maior demanda aí que o coletivo abraça nesse momento, se eu lhe perguntasse assim? Acho que a maior demanda é pelo saneamento. A gente está organizando a marcha pelo saneamento, então se você tem interesse em lutar pelo saneamento, a primeira marcha pelo saneamento ela vai acontecer no Bom Jardim nos próximos meses. Então você já segue aí no Instagram, @Bom Jardim em Ação, porque a gente está buscando parceiros, está mobilizando forças para esse movimento acontecer. Vai ter uma marcha. Uma marcha pelo saneamento. Não é possível que tem dados como do Trata Brasil, que R$1 de custo investido em saneamento. R$1 investido em saneamento economiza 4 em saúde. E a gente vê gerações como a mãe da Carla, a avó da Carla vivendo na região que chega em 2025 e continua sem saneamento, né? Porque saneamento é investimento. E a gente precisa chamar atenção para que seja feita urgente essa solução. Saneamento é saúde. É o básico, é o básico. Né? Bom, o Breno e Carla, como aproveitar esse junho, que é o chamado junho verde, junho ambiental, né? Porque teve o Dia Mundial do Meio Ambiente, no dia 5. E o mês de junho, ele está sendo utilizado muito para essa reflexão. O que é que vocês estão realizando nesse mês de junho, aproveitando essa discussão do junho ambiental, do Dia Mundial do Meio Ambiente, do dia 5 de junho? A pesquisa, né? Acho que é importante falar da pesquisa nas escolas. Fala, Breno. A gente começou fortemente um movimento de ir às escolas, né? Porque a gente fala às vezes com adultos, a gente está aqui na rádio conversando com os adultos, pessoas de seus 20, 30, 40 anos, mas o público do futuro, ele está ali na escola, ali seus 14, 15, 16 anos, né? Então a gente começou o movimento de fazer pesquisa sobre como os jovens visualizam o saneamento na própria região. Então são escolas, principalmente ali no Bom Jardim. E aí o jovem preenche o formulário e com esses dados de pesquisa, né? Assim como a gente nasceu de pesquisa, a gente continua as pesquisas para mobilizar e para escancarar para esses jovens que, vixe, eu tô realmente meu irmão ficou doente, estava com verminose, por quê? Porque faltava saneamento na sua rua. Eles têm essa percepção? Ainda não. A gente ainda não finalizou a pesquisa, né? Mas eu já consigo antever imaginando que eles não têm essa percepção. Através das pesquisas que a gente já realizou, tem muita coisa que é naturalizada, né? Então, se a pessoa que mora naquele local não tem outra referência, é normal, é natural. Então, a gente já prevê que nessa pesquisa também tenham muitas coisas naturalizadas, né? Mas a nossa intenção também de realizar a pesquisa é a gente fazer ações, né? Porque para nós... Calcadas no dado. Isso é importante. Exatamente. Porque para nós o que é mais importante é trazer algo de retorno, né, para aquela comunidade, através do que eles já têm, o que eles falam também e propõem, né? Então, para a gente, o que nós já construímos e que a gente quer replicar, inclusive foi conversado com um dos diretores da escola que a gente pesquisou, foi a alternativa de, por exemplo, saneamento ecológico, né? Que também é chamada de fossa de bananeira ou bacia de evapotranspiração, que é um sistema alternativo de saneamento super simples, super convidativo, que dá para ser feito e realizado através de mutirão, de forma barata e simples. Eu vou soltar nos stories agora a consequência de um mutirão que aconteceu em setembro do ano passado, né? A gente estava no mutirão buscando soluções baseadas na natureza e a gente trouxe a tecnologia de fossa de bananeira, que tem diversos nomes. Fossa de bananeira? Tem diversos nomes. Curioso. Diversos nomes para essa técnica. Tem vários artigos científicos no mundo todo mostrando que ela é a alternativa mais barata e mais rápida de ser feita, de evitar que os dejetos do sanitário escorram pelo lençol freático, pelo rio, pelas ruas. Basicamente é criar uma caixa com um sistema de filtro e plantar 2 bananeiras em cima. Super simples, a bananeira cresce. É comestível. Dá frutos saudáveis. Essa fossa não precisa ser evacuada, porque a bananeira cresce e evapotranspira, por isso que é uma bacia de evapotranspiração. Legal isso. Super barato. O dejeto, ele é transformado em adubo. Isso é um produto desenvolvido aqui no Brasil ou foi pesquisa de fora? Porque eu acho muito interessante isso, você usar a bananeira, que é um produto bem nosso, né? Se adapta ao nosso clima, né? Sim. É possível também usar outras plantas, mas a bananeira aqui é a mais indicada. Bananeira. Então quem tiver aí, acessa o @Bom Jardim Ação. Vou mostrar a bananeira dando frutos nesse momento nos stories. Que legal, que legal. Você tem 24 horas para... Que legal. Breno Rodrigues e a querida Carla Naira. Vocês falaram, achei muito interessante esse negócio de visitar escolas, porque essas nova geração, nós estamos numa luta, né? O planeta está pedindo SOS, o planeta pede socorro.
E as novas gerações têm que ter uma visão de sensibilidade, de responsabilidade ambiental, que, por exemplo, a minha geração, ou a geração do meu pai, dos meus avós, não compreenderam isso, porque o planeta foi desgastado pela ação do homem, inclusive em desrespeito, inclusive às outras espécies de animais, porque o planeta não é só nosso, né? E eu achei muito legal. Agora, como as escolas recebem essas ações do coletivo de vocês? Os diretores, as escolas abraçam também? Nossa, incrivelmente, as escolas que a gente visitou agora, a gente foi super bem recepcionado e bem acolhido, porque muitas vezes são temáticas que eles querem e desejam, mas que não têm profissionais e pessoas de referência que sabem, né? Muitas vezes. Inclusive, essa é uma das nossas missões enquanto Bom Jardim em Ação, é acessibilizar a informação, porque a gente trabalha não falando só do problema, a gente trabalha trazendo soluções de permacultura e bioconstrução, que são ações... O que é a permacultura? Fala pra gente, explica, Carla. A permacultura, ela é uma cultura permanente, sustentável. Então, são várias técnicas que você utiliza da natureza sem destruí-la, mas ao seu favor. Como é que você... Cita aí alguns exemplos de permacultura na transformação socioambiental no Bom Jardim. Certo. Eu vou citar algumas técnicas que a gente já construiu, né? Que uma delas que já foi comentada foi a fossa de bananeira, mas também existe a bioconstrução, né? Que são construções que utilizam materiais naturais, recursos naturais e que se tornam sustentáveis tanto pelos materiais quanto financeiramente também falando. A gente também implantou hortas, né? Hortas produtivas, que são hortas que deem ali também um retorno para a família, né? Tanto alimentar quanto a ponto de empreender, né? No meu caso, a horta que foi construída lá, eu já utilizei para poder fazer produtos naturais e vender, né? Então, trazer um retorno financeiro. Vocês têm parcerias com a academia, por exemplo, você falou em bioconstrução, o curso de engenharia civil da Universidade Federal do Ceará tem um laboratório muito interessante de construção socioambiental, usando outros tipos de produtos, né, rompendo com essa construção tradicional. Sim, as ligações que a gente tem hoje é com o GEP, que é o grupo de permacultura da UFC. Da UFC. E também na UFC também tem um grupo de estudos de bioconstrução, junto à arquitetura. Isso. Então, inclusive, vários alunos que participam, integrantes desse grupo de bioconstrução, foram para o nosso mutirão de bioconstrução, né? Participaram e estão ali também sempre ativos. Quando é que foi o mutirão, Carla? Foi em julho de 2024. É porque a gente faz mutirões temáticos, né? Sim. Então, teve mutirão de bioconstrução, teve mutirão de combate ao racismo ambiental, onde a gente implementou técnicas de bioconstrução na casa de moradores, teve o de ressignificação do lixo. Então, a gente se organiza para mostrar na prática várias técnicas, várias soluções que as pessoas nas suas comunidades podem aplicar nas suas casas. A questão do lixo, que não é mais lixo, é resíduo sólido, né? Que gera, inclusive, uma economia circular importante. E como é que vocês estão trabalhando essa questão para conscientizar as pessoas nessa relação com o resíduo sólido, na organização, por exemplo, dos catadores, porque isso é uma grande possibilidade econômica. Exato. E além de ajudar a construir uma cidade mais, digamos assim, sustentável. Essa palavra é bonita, mas ela só se viabiliza na medida em que as pessoas que moram aqui nos territórios, em qualquer dos bairros, porque a gente anda por Fortaleza, a gente percebe que ainda falta muito para essa consciência ambiental. E não é só na periferia, não, é nos bairros mais considerados bairros. Falta muito, e a gente precisa criar, né, essa consciência na nossa cidade, e é com a gente. Tem que partir da gente, né? Sim. Uma das coisas que nos ajudou muito foi realmente o Laboratório de Relações Humano-Ambientais, porque faz entender qual é a relação da pessoa com o meio ambiente. Então, a partir do momento que a gente chega na comunidade e a gente faz junto um mutirão de limpeza daquele espaço, os moradores, eles não permitem mais que aquele espaço seja sujo novamente. Legal. Então, a teoria da janela quebrada, né? Tem essa teoria, quando você limpa, você cuida, você abraça, né? Exatamente. Então, a gente tenta trazer essa aproximação, né? A gente tenta trazer esse vínculo
né, das pessoas com o espaço, com os resíduos, de transformação também, né, porque a partir do momento que a gente tira ali um pallet que estava jogado e transforma aquilo no banco para poder sentar, a pessoa já vai também ali pensando alternativas de replicar isso em outros locais, né, em outros lugares, de ensinar, inspirar também outras pessoas. Legal. Eu preciso compartilhar um sonho quando falou de resíduos, né? Você está fazendo vídeo, eu acho legal. Ele está soltando nos stories ao mesmo tempo. Olha aí, ele está aqui com a gente, ao vivo com a gente no Ponto de Vista, fazendo vídeos, né? E legal isso, já soltando em tempo real. Em tempo real. Olha aí. Mas assim, ó, como a gente falou da fossa de bananeira e você levantou a bola dos resíduos, a fossa de bananeira ela é uma técnica extraordinária, porque ela usa entulho na base dela, entulho. Então a gente recolheu entulho para construir a fossa de bananeira que está nos stories. A gente usou pneu que estava jogado no lixo. Então, a própria construção da fossa de bananeira, né, que é uma alternativa de saneamento, a própria construção dela, antes dela dar frutos, ela já está ajudando a tirar resíduos do meio. Então, um sonho que eu tenho é fazer parcerias com empresas para conseguir os pneus em escala, com empresas talvez de construção, algo que gera muito entulho. E numa parceria a gente construir centenas de fossas de bananeiras em periferias de Fortaleza. Claro que a gente vai precisar do apoio do poder público para escolher o local, mas provavelmente uma estrutura de casas enfileiradas a gente consiga construir uma estrutura de fossas de bananeiras, reaproveitando entulho de uma empresa, pneus de outra e fortalecendo a economia local com mão de obra ali para construir alvenaria, com pedreiros, com assistentes locais, e aí a gente gerando inclusive empregos, possibilidades de trabalho. A gente gera emprego local, a gente gera alimento com a banana e a gente gera um bom uso, né, do que seria descartado, do que iria para o lixão, que seria o pneu, que seria o entulho. E a coletividade, né, sobretudo, porque tudo isso em processo de mutirão, né, todo mundo aprendendo, a gente gera educação, né, educação tanto ambiental quanto educação popular, e gera esse conforto, que muitas vezes as pessoas moram vizinhas e não se olham, não se falam. Então, quando tem esse movimento, faz esse pessoal se unir também, né? Então, ter esse senso de coletividade. E legal, porque a partir do momento do fortalecimento da própria entidade de vocês, como vocês estão nesse processo de transição, levar essa experiência para outros territórios de Fortaleza. Esse é o nosso objetivo. Isso é o que já está acontecendo, na verdade. A gente está nesse movimento, como eu comentei, a gente foi no Alto da Balança, a gente estava dando oficina CDVHS, a gente plantou citronela, uma planta, e fez repelente para a comunidade, fez repelente com uma planta que estava ali na nossa horta, né? Então, repelente? Repelente. A citronela, ela afasta os mosquitos, a gente fez uma misturazinha lá, uma alquimiazinha, rapidinho, em 5 minutos, todo mundo saiu com repelente da oficina. Que legal. E combateu o racismo ambiental, né? Que legal. Sim, hoje também o Bom Jardim Ação faz parte da rede REAV, que é uma rede ambiental a nível de Nordeste, e também através da rede a gente consegue possibilitar tanto outros jovens de outras regiões e periferias acessarem o Bom Jardim Ação nas nossas ações, quanto nós também de levar as ações do Bom Jardim Ação para outras regiões de Fortaleza. Legal. Brendo Rodrigues e Carla Naves. Vou pedir um intervalo, Brendo. Você sai dali. Vamos pedir um intervalo, a gente volta já aqui do Ponto de Vista, porque a gente está conhecendo aqui o trabalho do Bom Jardim em Ação, que é esse coletivo socioambiental que já extrapola os limites territoriais do Bom Jardim. Que legal, hein? E a gente falou de tanta coisa importante que pode, não é? Com criatividade e usando o que a natureza nos oferece, né, Breno? Eu vou fazer um intervalo e a gente volta já com o Ponto de Vista. 1h59. Ponto de Vista. Discussões aprofundadas sobre temas de interesse para o Ceará, com debates, análises e a participação do público. Na Câmara de Fortaleza, a inclusão é um dos nossos pilares. E começa já do lado de fora, para que todos entrem na casa do povo com dignidade. O site da Câmara também ganhou acessibilidade em Libras, abrindo caminho para milhares de pessoas com deficiência auditiva. Eu fico muito feliz em poder dar voz às pessoas com deficiência, mostrando que todo cidadão se comunica, cria e influencia. A Yane, que trabalha com a gente, tem muito mais autonomia na sua rotina. A Ana Carolina, nossa primeira servidora com síndrome de Down, sabe que aqui é o seu lugar. A Central de Cidadania também dispõe de abafadores para crianças autistas, acolhendo diversas realidades. Nosso dever é conscientizar a todos. Aqui, a gente veste a causa, literalmente. Inclusão é compromisso público. E muito mais ainda está por vir, como o Espaço Evoluir,
que vai acolher crianças autistas com síndrome de Down, uma estrutura sensorial, terapias e muito mais. Hoje a Câmara é mais acessível, mais humana, mais nossa, porque quando a cidade cuida de todos, todo mundo avança. Tem gente caindo em golpe usando o nome da Defensoria Pública. Golpistas estão se passando por defensores. Mandam mensagens pedindo dinheiro. Nenhum serviço da Defensoria é cobrado. Tudo é gratuito. Recebeu uma mensagem suspeita? Não responda. Fale com a gente pelos canais oficiais. Fique atento, proteja seus dados e espalhe esse alerta. Olá, sou Estevão Furtado, repórter aqui do TSE. Hoje estamos gravando esse vídeo aqui no estúdio do tribunal. Ao fundo, as cores branca e azul. Eu sou um homem branco, tenho a barba e o cabelo da cor marrom escuro. Estou usando uma camisa bege e no meu braço esquerdo um relógio da cor preta. Sabia que dá para atualizar o seu cadastro e garantir que você vai votar numa sessão com acessibilidade? Bora entender isso rapidinho. A Resolução 23.659 de 2021 do TSE diz que é um direito da pessoa com deficiência escolher uma sessão acessível dentro da própria zona eleitoral. E a resolução também diz que você pode levar alguém de sua escolha para te ajudar na hora de votar. Se você tem alguma deficiência ou qualquer condição que dificulte o voto, avise a Justiça Eleitoral. Isso ajuda muito na hora de planejar as eleições. Atualizar o cadastro é rápido, fácil e você pode fazer pelo site do TSE. Bora lá? Você vai em autoatendimento eleitoral. Depois, em título eleitoral. Na sequência, na opção Informe seus dados sociais. Não precisa de laudo, é tudo por autodeclaração. Mas se preferir, pode fazer nos sites dos TRS ou presencialmente no cartório eleitoral. Mais de 1,5 milhão de eleitoras e eleitores no Brasil têm algum tipo de deficiência. A Gisela, por exemplo, atualizou o cadastro e agora se sente ainda mais segura para votar. Agora eu tenho certeza que se eu mudar de cidade e pedir para mudar a minha sessão, nunca vou me colocar numa escola que tem escada para subir, que tem degrau alto. E aí, gostou do vídeo? Então já sabe, né? Curte, comenta, compartilha e corre para atualizar o seu cadastro. Ponto de vista. Discussões aprofundadas sobre temas de interesse para o Ceará, com debates, análises e a participação do público e de especialistas. 12h04, 14h04, de volta aqui ao vivo, Ponto de Vista, abraçando você que nos acompanha nesta tarde de quarta-feira. Hoje é o dia 18 de junho de 2025, amanhã é 19, feriado nacional, um feriado católico de Corpus Christi. Amanhã teremos uma programação especial aqui no horário do Ponto de Vista. Eu estou aqui com a Carla Naira e o Brendo Rodrigues, que estamos conversando sobre o coletivo o Bom Jardim Ação, que é um coletivo socioambiental de uma periferia importante da cidade de Fortaleza, que está transformando a realidade do grande Bom Jardim. Eles já falaram muita coisa aqui, mas eu queria que o Brendo e a Carla falassem um pouco de oficinas, de vivências que vocês promovem para estimular e para chamar, não é, a população para esse abraço, porque isso é importante. Pelo que eu percebi que vocês disseram no primeira parte da entrevista, o movimento nasceu da base, né? E isso é importante, porque as pessoas precisam se identificar para transformar a realidade. É assim, cara? Será que eu estou certo? Tá sim. A gente prioriza muito realizar as oficinas com teoria e prática, né? Para poder a gente dar a certeza que quando a gente constrói uma parede, não está só construindo uma parede, né? Mas está construindo ali uma relação de que as pessoas podem sim construir as suas próprias dignidades, né? Podem construir as suas soluções,
podem mostrar que fazem parte da solução também. Legal. Quer falar alguma coisa, Breno? Aliás, o Breno do intervalo aqui, ele me mostrou um vídeo que é exatamente a bananeira, a fossa de bananeira. Eu não tinha ideia. Para mim era uma novidade. E quem passa e vê, pensa que é um pomar, um jardim. Não imagina nada que aquilo ali é uma fossa que está cumprindo um papel social, ambiental, de saúde fundamental. E vê a bananeira dando frutos. Tu viu que a bananeira é enorme, né? 5 metros de altura de bananeira. Enorme. Que adubo potente, né? Que adubo potente. Olha o tanto de desperdício que tá tendo de adubo potente aí. É verdade. Não então você tá... mas é verdade. Impressionante. Quem vê essa imagem, tá lá no Instagram de vocês, né? Isso. Vai lá no Instagram da Bom Jardim Ação, @Bom Jardim Ação, para vocês visualizarem o que é essa fossa de bananeira, que muita gente está tomando conhecimento agora, aqui no Ponto de Vista, com a presença dos meus 2 convidados. É um negócio impressionante com você. E tem outras soluções, né? A gente também implantou o primeiro jardim de chuva do Bom Jardim, né? Na comunidade Pantanal, né? Sempre na nossa raiz, ali de onde a gente nasceu. Jardim de chuva? Como é que é isso? Jardim de chuva. É um sistema, é uma tecnologia de biorretenção, uma palavra bonita, né? Biorretenção. Basicamente, a água da chuva tem um local para escoar e evitar inundações. Em resumo, é isso. Mas é um sistema, é uma solução baseada na natureza. Onde é que vocês aprendem tudo isso? Mande brasa, Carla, mande brasa. Carla, vai, Carla, manda brasa, Carla. Nossa futura engenheira. Eu sou graduanda em Engenharia Ambiental e Sanitária. Tá explicado. Olha aí, que coisa maravilhosa. E pesquisadora da área da permacultura em áreas periféricas, né? Em regiões periféricas. Você está concluindo aonde o seu curso? No IFCE do Maracanaú. Que coisa maravilhosa. Olha aí, ela usando o conhecimento, a ciência, para transformar a realidade. Por isso que a gente tem que agradecer tanto, né? A parceria com a Unifor, com o Lero, Laboratório de Psicologia. Teve uma aproximação com o pessoal da arquitetura, da Unifor também, que aí eles trouxeram mais essa expertise. A gente assistiu às aulas junto com os alunos, a gente deu pitaco, a gente interferiu no projeto, porque tem que ser confortável para o morador que está na comunidade, tem que ser seguro, tem que fazer sentido para quem está ali naquela região, mas também tem que funcionar. A chuva tem que vir e ela tem um local certo de escoar, de uma forma que evite alagamentos, inundações. Então a gente fez um protótipo para a comunidade, para as pessoas em volta terem essa prática de aprender, ter esse conhecimento, para aí, a partir disso, a gente sair replicando em outros locais. Então, estamos recebendo já convites para aplicar esse sistema em outras regiões ali de Fortaleza. E a gente quer fazer muito mais, né? Porque só o jardim de chuva, ele precisa de outras práticas, né? Precisa de outras práticas juntos, né? Um sistema de jardim de chuva para a inundação. Mas ele, junto com um sistema como a fossa de bananeira, ele já resolve outra problemática também. E aí vai juntando as soluções baseadas na natureza, sempre com baixo custo, sempre de forma coletiva, sempre buscando apoio de parceiros e com a comunidade aprendendo e replicando isso em outros locais. Para que seja... Os nossos eventos, os nossos mutirões são feitos para que vocês participem, aprendam e repliquem só. Mas se chamar a gente vai replicar com vocês também. Legal. Agora, vocês falaram algo muito importante, foi a história dos espaços de lazer que são criados, onde antes era rampa de lixo. Quantos espaços já foram criados? Porque isso é legal, porque você cria um ambiente de interação, de convivência da comunidade. Porque uma rampa de lixo é um local onde ninguém vai. Né? E vocês transformam isso em espaço de convivência, de interação, até de lazer para aquela determinada comunidade, espaço que não precisa ser tão grande, não é, Carla? A gente valorizou um terreno por um terreno privado, né? Eu vou entrar com uma pauta sensível. O dono do terreno deixou o terreno na largada, acumulando lixo, não fazia nada, não se importava com aquele ambiente por 30 anos. No momento que a gente passa a fazer as ações, revitaliza o ambiente, pede ajuda para a prefeitura para limpar, o que acontece, cara? O que foi, Carla? Ele chegou lá e disse que ia murar o terreno e não ia mais deixar a comunidade usar. Sendo que previamente, antes da gente construir, a gente perguntou, né, se poderia fazer. Ele disse que se fosse para ajudar a comunidade, poderia ser feito. Então a gente fez todo o processo, né, limpou o terreno, fez área de convivência, fez vários movimentos, tiveram várias visitas, né, inclusive o próprio prefeito e secretário da regional, vereadores visitaram a comunidade, visitaram o espaço. E aí, após esse movimento todo, ele chega e diz, não pode mais usar aqui. Que é isso? Então, estamos de olho em outro ponto de lixo no Bom Jardim, e esse vai ser o próximo ambiente a ser
revitalizado, a gente está aí pensando em qual vai ser o próximo ambiente, quando vai fazer. Tem uma problemática, né? Porque geralmente esses pontos de lixos ou tem um dono que ninguém sabe muitas vezes, ou então é da prefeitura, ou qual é o local, né? Porque os pontos de lixo regional pode informar, né? Sim, às vezes sim, às vezes não, porque tem um mapeamento que é feito, né? E ainda tem, por exemplo, esse terreno, ainda tem que ser feito um estudo para saber se realmente, por exemplo, é dono mesmo, né? A pessoa, que ainda não tem feito, né? Então, a gente tem esse ponto mais sensível, né? Que é de ser trabalhado, mas muita vontade a gente tem. Legal. Carla e Brendo, quais experiências de bioconstrução já estão sendo realizadas lá? Muitas? Muitas. Nossa, foram várias técnicas, né? Uma técnica que é excelente, que inclusive já foi replicada, é a técnica do reboco de terra, que é um reboco que você pode fazer de duas formas, né? Você pode fazer de uma forma que fica igualzinho convencional. Você vê, você não percebe que ele tem alguma diferença, mas também dá para fazer reboco de terra? Reboco de terra. Sem cimento? Sem cimento. Você usa Incrível. barro, cola branca e cal hidratada. E água. E pode substituir a cola branca para ser menos industrial, né? Pode substituir por outros elementos naturais também. Né? E é barato. Aqui a areia tem muito todo mais canto. barato. Cal é barato. Pode estocar, pode construir com as próprias mãos. Então tem registro no nosso Instagram dos moradores, das crianças, construindo o reboco da casa. Porque como é natural, ao invés diferente do cimento, que é tóxico, quando você pega, não pode nem pegar com a mão, a terra não, né? A terra é natural, a terra cura. Então, na verdade, quando você vai fazer um reboco com terra, você também está fazendo terapia. Porque é bom, é terapêutico você mexer com barro, né? Com a terra. E aí é mais geladinho. Então ele torna o ambiente mais geladinho, diminui a temperatura ambiente. E aí já gera um impacto ao entrar em um ambiente feito com bioconstrução, assim, impacto na temperatura drástico. Muito bom, né? Muito bom. Você cria uma espécie de um oásis no deserto ali, né? Quer dizer, um ambiente que ventila mais, porque nós estamos num período de muito calor, né? Também, sim. Né? Aí outra técnica, falando de calor, né? Foi uma técnica que a gente fez para iluminação e ventilação natural. A gente conseguiu uma doação de bambu da UES e através do bambu a gente fez o tratamento, a gente cortou, a gente fez uma espécie de combogó feito de bambu, que ajuda na iluminação e também na ventilação da casa. Você sabe que o combogó é uma criação arquitetônica bem nossa, né? Aqui do Nordeste. Porque ele é uma solução simples que ventila e ilumina, né? Não precisa inventar a roda, né? Quando eu gosto muito de olhar, quando estão construindo colégios, etc., se usa o combogó. O combogó é uma solução. E você está trazendo aí a técnica de um combogó usando bambu. E garrafa. E sobre garrafa, a gente cortou a garrafa, juntou os dois fundos da garrafa, vira tipo um cilindrozinho fechado, né? Garrafa de vidro. Garrafa de vidro, né? Imagine aí mentalmente, você corta os fundos de duas garrafas de vidro, junta eles, você tem uma figura cilíndrica que ela serve como passagem de luz, se inserida dentro de uma parede. E aí vai construindo a parede com terra e botando né, com bioconstrução e colocando as garrafas, você tem um ambiente extremamente iluminado e barato de construir. E bonito, porque sexy. É muito, o design fica incrivelmente lindo, assim, é uma coisa realmente, o pessoal olha assim, parece que eu tô na praia, o pessoal chega e já tem uma relação, né, assim, com essa estética de outra região. Quem tem um sol como nós temos, não precisa ficar gastando energia, tem que aproveitar esse sol. Exatamente. Essas técnicas do combogó que você falou, elas irradiam luz. Sim. Né? E a luz solar, ela tem suas qualidades também. Outra técnica também muito barata é a de tijolo de adobe. Que é tijolo de adobe. Adobe. É um tijolo que é feito na própria casa, na própria região, super simples, fácil de fazer. É um processo um pouco mais demorado, porque como você vai fazer o tijolo, você vai esperar a secagem, né, e tal. Mas depois de feito é super rápido também e muito barato. E usa o que nesse tijolo? Imagina a fórmula do paralelepípedo aí que tem nas ruas, né? Tá. Ele tem aquele formato. Então a gente precisa de uma forma em formato de vazada. Uma forma de madeira. Isso, vazada. Tá. E aí a gente faz uma argamassa natural. Né? Junta palha, pode ser os restos de capim que tiver na rua. Você pode cortar o palha capim. De coco? Cor de coco? Pode ser, mas pode ser o próprio capim que nasce. Cortou ele secou, ele gira
ele vai criar uma estrutura entrelaçada dentro do tijolo que vai tornar ele muito resistente. O adubo, a argila e acabou. Uma coisa que é um pouco engraçada, né? Mas o pessoal tem um certo preconceito. A minha mãe, quando ela viu a gente atrás de adubo, né? Ela falou, sua casa vai ficar com cheiro de cocô de vaca. E hoje ela adora, assim, acha lindo, né? Assim, porque realmente muitas pessoas têm um certo preconceito com algumas técnicas por ter essa memória já de antigamente dos interiores. Muitas vezes, a maioria das técnicas de bioconstrução são técnicas ancestrais, né? Só que elas têm um acabamento finalizado que torna outra... Como é que eu posso dizer?